E tem muitos documentos que antecederam o ano de 1948, 49, onde documentos de cinema em que se fala da necessidade de uma escola para a preparação de técnicos. Eles pregavam a necessidade de uma escola de cinema, principalmente o senhor Benito J. Duarte, quando era crítico do Estadão, ele dizia que a culpa dos péssimos filmes brasileiros não era só por falta de técnicos, por falta de uma escola. Ele escrevia com todas as letras uma coisa desse gênero. O Museu de Arte foi fundado em 47, nos finais de 47. E o Bardi, posteriormente, ele dizia que o que ele tinha pensado não era um museu estático, o Museu de Ipiranga, você vai lá, vê o que tem, e volta para casa, né? Ele queria um museu dinâmico e que tivesse sempre uma interpenetração entre a sociedade e o museu. Essa coisa era para dar cursos apropriados assim. Então o museu patrocinou, e o Bardi foi o primeiro a ter coisas desse gênero. Então, o museu dava um curso para professores de desenho, tinha um curso para a formação de modelos. Odete Lara começou no museu, fazendo isso para que houvesse uma participação mais íntima, né, entre aquela coisa estática que é o museu e a sociedade, que tinha o museu como um apoio para as coisas que pretendia. Antes de existir o seminário, o museu tinha o Centro de Estudos Cinematográficos, que era a exibição de filmes. Às segundas-feiras, isto é, quando o museu fechava, à noite, havia sessões cinematográficas para os sócios do Centro de Estudos Cinematográficos. Constava, você antes da sessão do filme, você tinha uma apresentação feita por um crítico, por um historiador, não existia. Depois do filme havia o debate sobre o filme, onde todos opinavam. Eram umas 3 horas extremamente profícuas que a gente tinha lá todas as segundas-feiras. Aprendi muito. Num desses momentos, o crítico das Folhas, Carlos Ortiz, faz um convite que iriam, a partir do próximo mês, haveria um curso sobre cinema, um seminário, o nome seria Seminário de Cinema. E convidava as pessoas que estavam interessadas em conhecer o cinema mais profundamente, que fizessem as suas inscrições até tal dia. Então foi assim que eu me inscrevi e assim eu formei aquilo que foram os meus primeiros amigos de cinema, isto é, amigos porque a gente ia preponderantemente ao cinema, porque a gente estava ao corrente de todas as críticas que estavam saindo, porque a gente sabia já com meses de antecedência qual é o grande próximo filme que a gente vai assistir ou coisa do gênero. Isso tudo eu aprendi lá. Então eu vou falando, tá bom? Bom, então eu quero te dizer que eu nasci em 1930, o cinema americano era a coisa mais importante e era o grande divertimento. Fora as novelas, não novelas que tem agora, que você vê na TV, mas novelas de aventura que a criançada escutava. Era um universo pequeno, aqui em São Paulo. À medida que eu fui me tornando mais velha, eu não sei como se deu exatamente essa transformação. Veio um interesse muito grande por algo diferente. Seria cinema ainda, mas seria o cinema como uma transformação e conhecimento, e aí veio o neorrealismo. Foi uma coisa inteiramente diferente. E eu fiquei fascinada com isso. Bom, mas aí eu comecei a ver cinema italiano e ter amizade com pessoas que se interessavam. Não sei dizer a você, você pode perguntar qualquer coisa sobre o Centro de Estudos Cinematográficos. Eu acho que eu cheguei lá porque eu já estava indo muito no Museu de Arte Moderna ver filmes. E eu me lembro de uma grande discussão. Eu tinha uma mulher mais velha, que talvez tivesse até muito menos idade do que eu hoje, mas para mim era velhíssima, é óbvio, chamada Carmen. Ela gritava e brigava, acho que com o Trigueirinho. E aquilo tudo me interessou. Não sei te dizer como surgiu a estrutura do Seminário de Cinema. Mas eu me lembro que eu participei com uma grande paixão, então, e interesse. Eu fazia parte, a partir dos 16 anos, de um pequeno grupo de intelectuais católicos. E nós nos encontrávamos
à noite, lá pelas 7 horas da noite, embaixo do relógio do mapping, né? E íamos ao cinema. Quer dizer, então, o meu interesse pelo cinema enquanto arte nasceu desse grupo. Nós assistimos, eu me lembro bem, o Ingmar Bergman, os primeiros filmes que estavam passando no Brasil do Ingmar Bergman. O grande acontecimento eram os filmes da Vera Cruz, tinha os filmes da Multifilmes, não é isso? E a outra, qual era? Era o da Maristela, né? Então tinha assim uma produção cinematográfica assim, que São Paulo tentava ser Hollywood, não deu muito certo, mas enfim, né? Foi um bom momento. Daí para fazer o seminário de cinema, eu devo ter descoberto e resolvi fazer. Eu me lembro que eram aulas das 8 às 10 da noite. Eu tinha ideia que era todos os dias da semana, mas talvez fossem 3 vezes, não tenho certeza. Eram aulas boas, professores bons, e me lembro também do Rodolfo, que tinha recentemente dirigido o Saci, né? Então isso ficou marcado. Em 49, tinham chegado os italianos, então o Ruggero Jacobi, que era mais diretor de teatro, né? Rodolfo Celli e o Carlos Ortiz se uniram e acharam que deviam se fazer um curso de cinema. Aí começou com o Carlos Ortiz, que era um crítico de cinema, que eu conheci muito bem. E daí fui convidado para dar aula. Nisso, quem entrou também para o grupo era uma pessoa que não era especialmente de cinema, mas que era muito ligado, que era o Plínio Sanches. E na verdade, nessa altura, que o curso começou a ser dado lá na Rua 7 de Abril, onde era a sede do MASP, e onde era o prédio dos Diários Associados. Pegaram um andar do prédio e foi o começo do MASP lá. E aí fizeram esse curso, nós fomos dar as aulas lá no MASP, que é uma sala de aula simpática e tal. As primeiras aulas, os que estavam lá, nem todos ficavam sentados, ficavam abrigados em outras cadeiras e que improvisavam e tudo mais, não se pagava nada. No centro de estudos cinematográficos, nos filmes que eram exibidos no auditório grande, sim, que tem aquela carteirinha que eu te mostrei, sim, mas no seminário não, é tudo gracioso. Ao fim você fazia um exame, mas para entrar não se exigia nada. Eu nem sei se todos poderiam, porque tinha muito estrangeiro. Futuramente exigiu-se isso. Não é que fosse restritivo, mas pelo menos a gente tinha uma ideia de qual era a capacidade daquele grupo de alunos, se eles frequentavam teatro, se eles assistiam música, qualquer que fosse. É mais ou menos normal você fazer prova para ver o aproveitamento dos alunos, né? Então, mas não era uma coisa assim muito fundamental dentro do curso. Mas era bom para saber quem tinha mais talento para uma coisa ou para outra, enfim, era para dar uma seriedade também ao curso, né, nesse sentido. E no final, quando houve para encerrar o curso, no meu tempo, houve uma mesa, né, que dava assim, uma seriedade àquilo, mas eu só me lembro do Jacobi, do Ruggero Jacobi. E eu me lembro que o Máximo falava muito bem, né? Tinha todos os dados na ponta da língua, mas eu pensava, aquelas besteiras, mas não achava que eu tinha que ganhar. Não, isso é uma bobagem. E quando ganhei o 2º lugar, eu achei ótimo. Fiquei muito contente com aquilo. E as pessoas não estavam ali por diploma, isso era muito claro, né? Então estavam realmente querendo aprender, né? E acho que nós aprendemos. Agora, não lembro de provas realmente. Não, mas eu fiz muito seriamente, viu? Eu estava ali para aprender e aprendi, né? Mas era mais teoria que a gente aprendia, mas eu estava ali e era uma coisa muito interessante. As aulas eram dadas por teóricos que nenhum deles tinha feito cinema. O Carlos Ortiz estava terminando o seu primeiro filme, Alameda da Saudade 113, que tinha feito em Santos. E era o único
que já tinha passado pelas lides cinematográficas. Tito Battini, que era o professor de argumento, mais tarde eu vou trabalhar na produtora dele. O Tito Battini, ele tinha feito, não sei se como ator ou como figurante, ele tinha trabalhado no Natal Escravizaura. Mais tarde ele vai fazer um filme chamado Fome, que todo mundo aqui no Brasil achava que era uma coisa extraordinária. Não sei. O filme nunca foi visto, mas era elogiado por todos, principalmente por aqueles que não tinham visto o filme. O Carlos Ortiz era também um homem teórico. Eu desconfio que ele devia ter lido naquela época todos os livros que estavam na Mário de Andrade e mais outros que ele poderia comprar. Ele era um homem que era versado em muitas línguas. Ele tinha abandonado a batina, portanto ele dominava, além de todas as línguas que a gente possa imaginar, ele dominava o latim, dominava o grego e traduziu bem mais tarde livros do hebraico. O Carlos Ortiz dava a história e o único que tinha feito cinema, e nem era no Brasil, ele tinha feito cinema na Argentina, que tinha um cinema muito superior ao nosso, era o Oswaldo Sampaio, que logo em seguida vai trabalhar na Veracruz e é o co-diretor do Sim a Moça. Esses outros técnicos, todos eles eram do Foto Bandeirantes. E naquele momento o cinema estava tomando tamanha importância que eles transformaram em Foto Cine Bandeirantes. Eles passaram não só a fotografar, mas também a filmar. O Farcas, por exemplo, é nesse momento. As aulas de cinema, mesmo as aulas de história do cinema, elas nunca foram complementadas por imagens. Eram coisas narradas. O único material que tinha, e que eu não me lembro de ter visto lá, eu vi posteriormente, era uma coisa da pré-história do cinema, que narrava a história dos animais na caverna de Lascaux, de Nieto, etc., como as imagens que depois, modificadas por outras pessoas, acabou dando as coisas de imagem. Então mostrava o feraquetoscópio, o praxinoscópio, por aí afora. O Bardi, numa das noites, intempestivamente como era dele, ele entra na sala e começa a dizer, como término das aulas de cinema, nós vamos convidar um grande diretor para dar as aulas finais aqui. Então vocês, cada qual, vote no nome que quiser e o nome que ganhar a gente chama. Ganhou o De Sica. Dias depois ele chega lá e mas Vero! O Bardi não sabia formar nenhuma palavra se não colocar a palavra Vero. Vero! Vocês votaram em estrangeiros? Eles não sabem falar português? A gente vai ter que pôr um tradutor. Ali ele fala, tradutor, ele fala, tradutor. Tinha que botar um brasileiro. Aí eu fiquei pensando, quem será o brasileiro que ele vai chamar? Ele disse, bom, então nós vamos chamar o Cavalcanti. O Cavalcanti foi chamado pelo Ticino, que queria fazer um tal filme experimental. Fazer um filme neorrealista, quer dizer, um filme sem dinheiro, um filme neorrealista, e o Cavalcanti disse, não comigo. Eu não vou deixar a Inglaterra para fazer um filme no Brasil. Se vocês quiserem fazer uma indústria de filmes no Brasil, aí eu virei. E foi o que o Zampari aceitou. Nasceu a Veracruz. O Cavalcanti voltou para a coisa e foi buscar técnicos. Ele muito sabiamente, não pegou técnico brasileiro, é por isso que ele foi insultado por Alex Viana e tudo mais. Porque ele assistia os filmes brasileiros e sabia que não é com aquilo lá que o cinema brasileiro ia competir com o cinema estrangeiro. Então ele foi buscar técnicos e fizessem um filme igual àqueles outros que formavam fila na frente do Norte Palácio, aquilo que o Zampari via. Ele trouxe técnicos de alta qualidade e trouxe todo o pessoal com o diploma do IDEC ainda fresquinho. Bom, o Bardi, logo no começo, me contratou como professor.
não, aí que eu fui ser professor do Máximo, não, de outras pessoas. Para mim foi extremamente importante, não, porque através desse conjunto de acontecimentos que eu passei a viver no Brasil e a ser um cidadão brasileiro. Abdiquei da nacionalidade francesa, não, logo porque eu fui convidado não, para ir na guerra do Vietnã e na guerra da Argélia, e não concordei, então fui ser desertor do exército francês. Eu tinha ido para Paris para estudar pintura, e daí eu descobri que existia uma escola de cinema. Fui ao IDEC para ver se eu podia ser aluno, assim, entrar de cara e coragem, e eles me aceitaram. Então, de manhã nós tínhamos aula teórica em Saint-Germain-des-Prés e à tarde aula prática em Saint-Cloud. Como havia muita dificuldade ainda por causa da guerra, nós fazíamos roteiro e filmávamos, fazíamos exercício de filmagem, ensaiávamos os atores, tudo, só que na câmera não tinha filme, porque o IDEC não tinha e o governo não tinha dado essa verba ainda para a compra de filmes. Mas foi um exercício interessante para mim de saber como o filme ficaria, né? Então nós tínhamos, as aulas eram extremamente interessantes, os professores eram muito bons, tinha professor de produção, o nosso professor de direção nunca tinha dirigido um filme ainda, ele era assistente. E a maioria dos colegas eram franceses, mas tinha vários alunos de outros países. E tinha 4 brasileiros. Era eu, o Moisés Gurovitz, que era de São Paulo, e os irmãos Santos Pereira, de Minas Gerais. O curso durava 3 anos. Eu não consegui terminar o curso, eu fiz 2 anos, porque os nossos pais pediram para que voltássemos, porque não queriam que nós estivéssemos lá se acontecesse uma nova guerra. Então, foi um tempo assim de novidades, de mudanças, de descobrimentos, de descobertas. E eu soube do Alberto Cavalcanti, que era o grande diretor. Ele trabalhou muito na Inglaterra e na França. Ele fez filmes importantes nos 2 países. Durante a guerra, ele filmou muito sobre a guerra. Tem uma série de documentários importantíssimos. Então, eu fui a Londres para conhecer o Cavalcanti e eu queria que, quando terminasse o curso, eu queria pedir a ele para ficar um tempo com ele lá, sei lá, como carregador, o que fosse. Daí ele disse que estava voltando, estava vindo para o Brasil, porque ele tinha sido convidado pelo Franco Zampari, que fundou a Veracruz, para vir para ser o diretor-geral da Veracruz. Então eu não pude trabalhar com ele. Uma pessoa importante na minha vida foi o Alberto Cavalcanti. O Cavalcanti foi, junto com Antoine Zampari, o fundador da Veracruz, não, na sua primeira fase. Quem criou foi o Zampari, mas ele contratou logo o Cavalcanti como produtor geral. É aí que entra a minha história, a história do seminário, porque ao mesmo tempo que em São Paulo o Zampari fundou o TBC, um Teatro Brasileiro de Comédia, e em sociedade com Cicillo Matarazzo, que era o dono da Metalúrgica Matarazzo, onde o Zampari foi o diretor-geral e fez uma pequena fortuna. O Zampari, simultaneamente, foi convencido por pessoal, tinha um laboratório que se chamava Rexfilm, né? Os sócios do laboratório convenceram o Zampari a usar esse elenco de atores, porque o TBC tinha um elenco fixo de atores, não? Com a Cacilda Becker, o Paulo Autran, grandes nomes do teatro da época,
convenceu em fazer uma companhia cinematográfica. E aí, influenciado pela visita do Alberto Cavalcanti, o Zampari tomou conhecimento e convidou o Cavalcanti para dirigir a Veracruz. O Cavalcanti tinha a ideia de fazer no Brasil, de repetir no Brasil, uma experiência da Inglaterra e do Canadá, da qual ele tinha participado. Na Inglaterra tinha pouca indústria de cinema. E o desenvolvimento da indústria de cinema, tanto na Inglaterra como no Canadá, começou com uma criação de escola de documentarista. Na Inglaterra foi financiado pelo National Post Office, que era o Correio, não? E quando ele foi convidado pela Veracruz, ele pensou em repetir essa experiência no Brasil. E a ideia dele era fazer uma escola de documentarista e depois os documentaristas se transformarem em produtores de longa. Dentro dessa ideia, ele convidou, quando foi contratado pela Veracruz, ele convidou um documentarista inglês, que se chama John Waterhouse, para ser o primeiro diretor documentarista. Ele pediu para o John indicar um fotógrafo, um diretor de fotografia. Aí que eu entro assim remotamente. O John tinha feito um curso no IDEC, então ele foi bolsista da França para estudar no IDEC. E lá no IDEC ele queria aprender sobre fotografia, e no IDEC não se ensinava praticamente fotografia. Então foi, de alguma forma, o professor dele, não? Porque eu passei o meu conhecimento para ele. E aí o John lembrou de mim. E foi assim que eu fui contratado. O Cavalcanti nunca viu nada que tinha produzido, confiou na palavra do John Waterhouse. E foi assim que eu desembarquei aqui no começo do ano 1950, não? Com um título assim de técnico estrangeiro, assim, não? Nunca tinha entrado num estúdio, tinha feito 3 comerciais, um filme de amador, eu era um estudante recém-saída, mas eu tinha a fama, não? Eu vivi durante todos os meus anos de Brasil com a fama de técnico estrangeiro contratado pela Veracruz. Porque eu ensinava como se registra a imagem, como se registra som. Então, as minhas aulas eram do lado técnico. As aulas do Cavalcanti foi um grande espetáculo pirotécnico. Novamente, a sala, aqueles 150, 250 alunos que dizem que estavam no início, nós estávamos reduzidos a 20 no máximo. E aquela noite estava entupido de gente, em pé e tudo mais. Chateau veio pessoalmente apresentar o Cavalcanti. E foi assim que o Cavalcanti começou a dar as 17 aulas finais, que é o livro Filme Realidade, que ainda anda correndo por ali, em 3ª, 4ª edição. Aquilo lá corresponde às 17 aulas que ele deu. E assim é que terminou essa primeira fase da coisa, houve a tal paralisação.